Aleluia, Senhor, glória a Deus, grande é o Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida, por mais um dia que o Senhor tem nos dado e nos concedido, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Continua cuidando, Senhor Jesus, de mim. Continua cuidando, meu Deus, da minha família, Senhor, e do Teu povo, Senhor, que chama pelo Teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz no livro de 2 Pedro 2, assim, fala acerca dos falsos mestres e falsas doutrinas. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vos haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a condenação, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, entregou as cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza e pondo-as para exemplo aos que viessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Essa palavra vem nos mostrar acerca do Evangelho de Jesus. Jesus, ele veio no mundo, ele veio após uma geração feita, e ele veio derrotar, ele veio desfazer toda a obra de homem, ele veio abolir todos os paradigmas de homens, porque Deus fala na sua palavra que conhecereis a verdade vos libertará. Então, o fundamento da igreja é Jesus Cristo. O cabeça da igreja é Jesus Cristo. O mundo já estava sem nenhuma condenado à morte. Não existia ninguém sequer que poderia salvar o mundo. Então Deus fez um plano de salvação à humanidade. Então o próprio Deus se fez em carne, o verbo se tornou carne. O próprio Deus se fez em carne e habitou no meio de nós. E Deus, ele é espírito, ele é um ser espiritual. Nós não podemos ver Deus, porque ele não é materialmente, ele não é um ser humano, ele não é um ser, ele é um ser invisível que nós não vemos com nossos olhos, mas nós sentimos com o coração que ele está perto de nós, e nós sentimos pelo Espírito Santo que ele vive e habita em nós. Mas como ele fez um plano de salvação para salvar a humanidade, e ele tinha que se fazer carne, Deus então viu uma mulher, uma virgem, uma moça virgem que estava noiva do seu noivo, e então Deus escolheu a Maria, dentre muitas jovens daquele tempo. Deus escolheu a Maria para ter essa missão de ter o Filho de Deus, para que Deus viesse no mundo para salvar a humanidade. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E assim Deus fez. Maria concebeu, ficou grávida. Maria teve os 9 meses
Jesus, né, de gestação. E ali, quando deu-se os 9 meses, Jesus nasceu. E Jesus nasceu, cresceu e se deu conforme Deus havia dito, o plano de salvação. Jesus nasceu, Jesus cresceu, viveu na terra, ali em Jerusalém. Ele andava pelas cidades, ele andava nos templos, ensinando a palavra de Deus, até então, quando se deu no tempo dele começar o ministério dele. Jesus, porém, ele não tinha pecado, mas ele se batizou conforme o batismo que João Batista veio anunciar, o arrependimento dos pecados. E Jesus fez tudo certo até quando se deu o dia da sua morte. E quando se deu o dia da sua morte, ele morreu, ele ressuscitou e voltou ao Pai, ao estar ao lado do Pai, porque ele já tinha cumprido a missão dele na terra. Então o Verbo se fez carne, habitou entre nós, Jesus, e ele voltou ao Pai, quando deixou o Espírito Santo para nos ajudar. Aleluia, Senhor. Então esse foi o plano de salvação que Deus fez para a humanidade. Então Jesus mesmo nos ensinou que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, como ele disse ali naquela mulher, né, na fonte, quando aquela mulher foi tirar água, e Jesus ali se fez presente, encontrou com aquela mulher e teve um contato com aquela mulher e diz que ela não tinha água verdadeira que pudesse fazer uma mudança na vida dela. E dali, quando ela teve aquele contato com Jesus, os olhos dela se abriu e ela conheceu a Jesus e tudo foi mudado na vida dela. Então Jesus se fez presente, ela encontrou o Senhor, ela encontrou o Salvador. E assim não é diferente comigo e com você. Nós temos que encontrar Jesus para tudo mudar. Nós temos que encontrar Jesus para nós sairmos da religiosidade, para nós sairmos de todo jugo do pecado, de todo jugo do homem, para nós sairmos de toda falsa doutrina, da falsa doutrina, falsos mestres estão ensinando hoje em dia, porque fala, se nós estarmos em Jesus, nós conhecemos a verdade vai nos libertar. Aleluia, Senhor. Este é o evangelho verdadeiro, é o evangelho sem mácula que veio para salvar. Aleluia, Senhor. Jesus veio quebrar todos os paradigmas de homem. Hoje não é diferente. Hoje muitas religiões, muitas denominações pregam o evangelho, mas estão levando o evangelho para dentro das suas denominações, estão levando o evangelho para dentro dos teus pensamentos, deixando o evangelho se misturar com as falsas doutrinas, com pensamentos de homem. Hoje em dia eu vejo que eu não posso ser hipócrita, falar somente do catolicismo, mas também há denominações que se diz evangélica, mas tem falsas doutrinas, tem heresia. Então nós temos que examinar, pastores têm que examinar as suas denominações e ver se está mesmo enquadrado dentro do fundamento da Bíblia, dentro do Evangelho, porque tem muita igreja evangélica também que não está fundado, não está dentro do fundamento de Deus, no fundamento de Jesus Cristo, assim como o catolicismo. O catolicismo, ele veio de muito antigo, quando Jesus mesmo estava na terra. Foi o catolicismo, soldados romanos mataram Jesus,
Então o catolicismo veio já de muito tempo antigo. Eles estão querendo viver o evangelho, viver uma religiosidade misturado, se fazendo então uma abominação ao Senhor, porque a palavra de Deus mesmo diz que Deus abomina imagem de escultura. Como pode então a religiosidade pregar o evangelho, pregar uma adoração, uma veneração, pregar imagem de escultura, sendo que Deus abomina? Isso é pregar o falso evangelho, é uma mistura da verdade com a mentira. E Jesus é a verdade. Ele mesmo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro caminho que leva ao Pai se não for por Jesus. Então nós temos que pedir sabedoria de Deus, nós temos que pedir a unção de Deus, sabedoria do Espírito Santo para nos ajudar a seguir neste mundo, a vencer todo o vento de doutrina e estar em Jesus, estar fazendo a vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus, agradável vontade de Deus. Essa é a vontade do Pai. Aleluia. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Esse é o verdadeiro evangelho. Seguir a Jesus, renunciar ao pecado, renunciar a toda ordem de doutrinas falsas. Este é o verdadeiro evangelho. Obedecer os mandamentos do Senhor e sermos bem-sucedidos. Esta é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus que está no céu. Deus, Ele veio nos fazer filhos de Deus, mas obedecer a Deus, porque um bom filho obedece às ordenanças do Pai, e nós temos que obedecer à ordenança do Pai, porque Deus é o nosso Pai. Aleluia, Jesus santo e poderoso. Aleluia, Pai. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou